Deus nos abençoe mais uma vez com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, ao nos ensinar a sua palavra, ao nos instruir segundo a sua verdade. Louvo a Deus por sua vida, agradeço a Deus por mais esse momento de poder compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós ainda estamos estudando a segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo, ainda estamos no versículo 1, fazendo as considerações necessárias a respeito da nossa fé, de termos uma estrutura mental, uma estrutura inteligível, inteligente, de modo que possamos compreender o que foi que Deus fez em Cristo Jesus por nós, de modo que isso possa nos dar segurança, estabilidade, firmeza inabalável, independente de circunstâncias, independente de situações, independente de adversidades que possamos enfrentar ou suportar na vida. Nós somos ensinados pelo apóstolo Pedro a respeito de uma fé única, genuína, autêntica, somente na pessoa de Jesus Cristo. A fé salvadora, a fé que realmente promove a nossa estabilidade, a nossa salvação, a nossa vida eterna, ela só é possível quando nós cremos unicamente, quando a nossa fé está unicamente fundamentada na pessoa de Cristo. Então o ensinamento de Pedro é fé somente em Jesus Cristo. O objeto da nossa fé, o objetivo da nossa fé está centrada na pessoa de Jesus. Vejam o que ele diz no primeiro versículo do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro está enfatizando a justiça de Deus em Cristo Jesus para a remissão dos nossos pecados. Pela justiça de Deus manifestada na pessoa de Cristo, entendendo que a morte de Cristo ela veio para satisfazer a justiça de Deus, a exigência da lei de Deus, para que assim, então, ele se tornasse o nosso Salvador, o único mediador entre nós e Deus, o único que recebe o castigo em nosso lugar, e ele é o único que nos substitui na cruz, morrendo por cada um dos nossos pecados. Então, essa frase aí de Pedro, né? A fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, significa que a nossa fé, ela deve estar unicamente, tão somente, fundamentada nessa justiça que Deus manifesta em Cristo Jesus. Ou seja, ele pega toda a ira dele e vai satisfazer a sua justiça, a sua santidade, punindo esse Cristo por causa dos nossos pecados e fazendo com que a justiça de Cristo seja imputada a nós. Ele não imputa a nós os nossos pecados, mas imputa os nossos pecados sobre Jesus e pega a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, e imputa a nós, nos declarando justos, conforme ele nos ensina na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o versículo 20. Fala que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando a nós os nossos pecados, mas imputando a Cristo os nossos pecados e pegando a justiça de Cristo, lançando sobre nós. Isso implica que Cristo obedeceu perfeitamente a Deus, atendeu todas as exigências da lei, satisfez a justiça de Deus, satisfez a lei de Deus, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar como nosso substituto, sofrendo a penalidade que era contra nós, sofrendo o castigo que era contra os nossos pecados, como nós também aprendemos em Isaías, capítulo 53, do verso 4 até o verso 12. Vejam bem, quando nós confiamos plenamente em Cristo, tão somente em Cristo e unicamente em Cristo, a justiça de Cristo
perfeita como é lançada sobre nós. Então Deus pega a perfeita justiça de Cristo por causa da sua obediência, por causa da sua submissão, por satisfazer a justiça de Deus e a ira de Deus e a lei de Deus. Ele pega a justiça de Cristo e lança em nossa conta, e assim nos declarando justos pela fé em Jesus Cristo. Isso é compreensível quando nós lemos Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos conferir também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, Romanos 1 capítulo, versículo 16 e 17, Romanos 3, versículo 22, Gálatas capítulo 3, do versículo 6 a 14. Todos esses textos nos darão fundamento, base, para que nós tenhamos plena convicção da nossa redenção, da remissão dos nossos pecados, do perdão, da reconciliação que nós temos com Deus, da paz que nós temos com Deus. E isso deve promover no meu coração, no seu coração, estabilidade, segurança. A nossa salvação, ela é segura, porque ela não depende de nós, ela não depende do nosso mérito, ela não depende do nosso esforço, ela depende unicamente e tão somente da obra redentora de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, para que nós assim tivéssemos todos os nossos pecados perdoados. Talvez você possa me dizer assim: eu creio em Jesus Cristo, mas a grande questão é, o que é que você crê em relação a Cristo? Veja que próprio Pedro aqui na segunda carta, ele chama Jesus de Deus. Ele vai dizer: fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo na justiça do nosso Deus e Salvador. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele é 100% Deus para atender à santidade de Deus, para atender à justiça de Deus, à exigência da lei de Deus e à santidade de Deus para perdão dos nossos pecados. Sendo homem, ele nos substitui na cruz, ele morre, ele sofre o castigo que é contra nós e assim podendo nos substituir, sendo ali o nosso representante legal diante dessa morte, diante dessa reconciliação que Deus faz em Cristo Jesus por mim e por você. Mateus, 1º capítulo, versículo 21, quando o anjo aparece a José e diz que esse filho deveria chamar Jesus, porque ele seria o salvador do seu povo, ele salvaria o seu povo do pecado deles. Lucas também reforça isso no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz assim: e hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nos resgata da ira de Deus e do julgamento de nossos pecados, conforme nós podemos conferir em 1 Tessalonicenses, 1º capítulo, versículo 10. Então, o que é que você crê em Jesus? Não é meramente crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus, mas conforme o próprio João nos ensina em João capítulo 20, versículo 30 e 31, toda essa escritura foi escrita e registrada para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, ele é aquele que chamou Jesus para salvar o seu povo do pecado deles. Ele é aquele Salvador que nasceu da descendência de Davi como cumprimento da promessa, da profecia, da promessa de Deus de enviar um único Redentor para a humanidade. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1º capítulo, ou 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz que há um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de todo pecado. Então vejam bem, todas essas verdades que nós podemos extrair desse texto e avaliar, entender que esse Jesus é o único mediador, então a fé que nós temos, ela é única, ela é somente na pessoa de Cristo,
ela está fundamentada na justiça de Cristo, na obra redentora de Cristo, na sua morte, na sua perfeita obediência, na sua substituição em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. A fé, ela tem um único objeto, ela tem um único fundamento, a pessoa de Jesus Cristo com a sua obra redentora para nos remir e nos purificar de todo pecado. Como Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 14 diz, que Jesus deu a si mesmo para remir e purificar um povo exclusivamente dele. Concluindo, somente o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo pode nos salvar. Quando nós cremos plenamente na sua obra redentora, nós cremos no seu sofrimento, na sua morte, nós cremos na sua ressurreição, essa morte expiatória, essa morte sacrificial, ele se coloca em nosso lugar, ele nos substitui na cruz e assim pagando toda a nossa dívida por causa da sua perfeita justiça, por causa da sua perfeita obediência, de uma morte expiatória, satisfatória, ele então nos redime e ele nos purifica de todo o pecado. Diante de toda essa verdade, então nós temos que criar essa estrutura inteligível, inteligente, essa estrutura racional, sabendo que nada pode nos levar para o inferno, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E com isso tudo, nós temos que criar uma estrutura de vida inabalável, firme. Nós não dependemos de circunstância, nós não nos amedrontamos com uma circunstância, com as tribulações, com as provações, mas procuramos entender cada uma delas e compreender que cada uma delas tem sido ferramentas nas mãos de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para que nós sejamos conformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, que toda essa verdade seja colocada no seu coração e na sua mente, e você seja uma pessoa estruturada por Deus, na sua inteligência, na sua sabedoria, na compreensão do Evangelho, e que você viva tão somente para a glória dele. A fé única, tão somente em Jesus Cristo e nada mais do que Cristo. Deus assim te abençoe e te guarde. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Até mais.